Primeiro, eu quero fazer um registro aqui que há 12 dias um crime chocou a cidade de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Estou falando, senhor presidente, da prematura morte do padre João Paulo Nolli, que aos 35 anos foi vítima de latrocínio, sendo estrangulado por seus algozes. No dia do assassinato do padre, eu liguei pessoalmente ao governador Pedro Táxi, relatando o ocorrido e ressaltando que, infelizmente, nossa cidade estava sendo vítima de violência. Algo sem precedente na história da pacata cidade de apenas 200 mil habitantes, senhor presidente. O governador também se sensibilizou com a trágica notícia e se colocou à disposição e deslocou um verdadeiro aparato policial para a cidade de Rondonópolis. Inclusive, o secretário de Segurança Pública, Roger Elisandro Jarbas, esteve na cidade. E nós esperamos a total elucidação dessa barbaridade e que os assassinos paguem por esse crime. A morte do padre João Paulo não pode ficar impune. Senhor presidente, o sacerdote usufruía de uma enorme admiração e um carisma inigualável por parte de seus seguidores, principalmente por seu trabalho em prol dos mais necessitados. Ele era exemplo de apoio moral e de fé, homem de obras de caridade, e morre no ano em que a Igreja, através do Papa Francisco, declara 2016 como o ano da misericórdia. Mas, senhor presidente, quem de nós, rondonopolitano, não encontrou o padre João Paulo uma palavra de consolo, conforto, esperança? Foi simplesmente um grande amigo de todos e de cada um dos que se achegavam a ele. Eu mesmo, sempre que podia, estava debatendo os grandes temas da humanidade com ele, pois era um grande estudioso e conhecedor da palavra. Portanto, em memória desse grande homem que entra para a história rondonopolitana, quero deixar registrado uma emblemática frase do padre João Paulo, para que também seja eternizada por esse Senado da República. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. A fé não nos poupa dos problemas, mas ela nos deixa de pé. Tenhamos fé. Não há nada nesse mundo que não passe. Deus tem coisas reservadas para nós enquanto lutemos. Por fim, senhor presidente, minha homenagem pessoal a esse brioso servo de Deus e a sua família, que hoje vive a dor da perda e, para tanto, usando o trecho da carta do Paulo a Timóteo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor. Justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor sua aparição. Ele, paranaense, senador Dário, foi para Rondonópolis. As missas do padre João Paulo, quando tinha pouca gente, tinha 5 mil pessoas. E, infelizmente, jovem ainda, 35 anos, os ladrões acabaram estrangulando, matando o padre. E, para não deixar barato, ainda no outro dia, outra turma fizeram um arrastão na cidade, assaltaram a agência bancária. Esses tiveram menos sorte porque se depararam com a polícia e acabaram morrendo 7 de uma vez, 6 ou 7. Enfim, mas esse quadro de violência que, infelizmente, nós, às vezes, nos deparamos. Mas, senhor presidente, quero falar de outro tema agora, mas não tenho como não falar também sobre o que falamos aqui há pouco, que é sobre essas reformas todas que estão chegando. Nosso país, ele chegou num ponto. E aí não vamos culpar. Às vezes as pessoas acham que vamos transformar o PT em geni, em que pese, quando precisa jogar pedra, a gente joga. Mas o certo é que o Brasil está num momento de quebradeira geral. Os municípios, eles estão arrebentados. Os estados, boa parte, não estão pagando folhas. E por aí vai. E a União, muito menos. Então, essa discussão, nesse momento, quem é o culpado é de menos. Eu, por exemplo, se perguntar para mim, eu falo que é o PT, o governo do PT e os outros partidos. Se perguntar para o PT, provavelmente vai falar que é a economia mundial e por aí vai. Mas o certo é que nós precisamos sair dessa encruzilhada. E vamos fazer o quê? A senadora Gleisi, agora há pouco, disse que o Banco Central errou em cortar os juros. E essa discussão é uma discussão que vem desde a época do nosso saudoso presidente José de Alencar, que ele pedia para que cortasse os juros, que abaixasse os juros, e ele morreu dizendo isso. Na cama do hospital, ele pedia para cortar juros e para abaixar os juros. Eu não tenho dúvida que isso é pernicioso, porque se você pensar que boa parte dos nossos recursos, eles vão todos para pagar juro, então realmente isso é uma perniciosidade. Se a gente pensar que
se juntar todos os nossos os recursos que foram passados para investimentos, não chegam nem perto do que se gastou só com o swap o ano passado, também é uma realidade que nos faz refletir. Agora, o que fazer? E essa pergunta não é minha, eu tenho que fazer justiça a ele que está sentado aqui, que é o senador Cristóvão, que sempre vive perguntando, tá, mas o que fazer? E o que vocês vão pôr no lugar? Nós estávamos esse dia num debate ali, com 2 militantes, na CAI, a professora Laura e o professor Gessé, e eles faziam um proselitismo terrível, como se esse governo estivesse acabando com o país por causa da PEC 24, por causa da proposta de emenda constitucional 241. E a pergunta simples e provocadora que o senador Cristóvão fez, tá, mas e o que vocês sugerem? Não sugeriram nada. Então, às vezes, a postura de simplesmente criticar, de simplesmente ser estilingue, é o que eu faço a crítica. Eu não tenho feito crítica tanto à parte de corrupção do PT, do governo do PT, não tenho, mas eu tenho criticado essa vocação natural para estilingue e para choradeira geral quando estavam de vidraça. Se respingava o negócio, era uma choradeira tremenda que nós somos vítimas. É uma facilidade de se vitimizar, de se fazer o papel do coitado e, ao mesmo tempo, ser draconiano com os outros, que é uma coisa de louco. Hoje mesmo um professor da minha cidade colocou lá assim, alguém citou, disse que citaram o senador Aloysio, ele colocou a foto do senador Aloysio como se ele já tivesse condenado e colocou assim, mentor do senador José Medeiros. Não vou entrar nesse mérito, mas como é que ele esquece que boa parte do partido está preso, que está todo mundo... E eu nunca fui acusar, nunca fui colocar no meu Facebook, comemorar a prisão de ninguém. Mas ele colocou a foto do senador Aloysio, só faltou colocar moldura e acusar, porque ele foi citado no negócio. Eu não vou entrar no bate-boca menor de falar fulano e Beltrano está preso, mas é esse tipo de discussão que eu tenho falado, que o partido caiu em decreto nacional por isso. Por não lidar bem intelectualmente com a honestidade. Falta uma honestidade intelectual para o debate. Ontem eu vi uma senadora aqui dizer o seguinte, os senhores estão sabendo, falou aqui, os senhores estão sabendo que seu filho agora poderá ser ensinado por qualquer um, porque essa PEC que está destruindo com o ensino brasileiro, está dizendo que vai poder ter notório saber. Gente, isso é de uma maldade, porque se fosse uma pessoa sem instrução, tudo bem, mas é uma educadora. Na Constituição Federal diz o seguinte, que uma pessoa para ocupar o cargo na Suprema Corte aqui, no STF, ele precisa ter conduta ilibada e notório saber jurídico. O que significa notório saber jurídico? A própria palavra já diz, ele tem que ter notório conhecimento daquilo. Eu vou dar um exemplo. O meu sogro, ele trabalhou a vida inteira com tratores, desde menino. Meu sogro tem a 8ª série. Mas ele sabe fazer curva de nível, ele sabe fazer tanques, ele sabe montar e desmontar um motor de um trator lá no campo até. Sabe as medidas do comando de válvula, das válvulas de cor na cabeça. Ele tem notório saber jurídico. Uma pessoa dessa poderia ou não dar aulas num curso de mecânica, por exemplo. Poderia. Tem notório conhecimento, notório saber jurídico. Agora há pouco o senador Cristóvão disse o seguinte, que falta muito professor de matemática, de física, de química. E por que nós não podemos ter um engenheiro que tem notório conhecimento nessas áreas, dando aula para essas crianças? E, eventualmente, com muita mais propriedade do que eu, que sou formado em matemática, mas que não conheço engenharia. Sabe por quê, senador Dario? Porque o engenheiro, e aproveito para fazer homenagem aos meus parentes que estão aqui, tio da minha esposa, que são engenheiros, estão aqui, e a minha tia também, a Analine, que está ali sentada, que são engenheiros. Mas veja bem, o engenheiro poderá dar aula de matemática e, por exemplo, na aula de geometria, dar exemplos muito clássicos, muito próprios da experiência que está ali no dia a dia da criança. Quando ele for dar aula de matemática, ele pode falar sobre mobilidade urbana, ele pode falar sobre asfalto, sobre pontes,
com muito mais propriedade do que eu, que tenho licenciatura em matemática, senador Cristóvão. Então, como é que eu posso vir aqui na tribuna do Senado Federal e dizer, pais, cuidado, ontem eu vi aqui, cuidado porque estão querendo fazer uma PEC para destruir o futuro de seus filhos, porque agora qualquer um vai dar aula para os seus filhos. Isso não pode fazer, nós não podemos fazer, eu não posso ficar calado. Então, quando eu venho aqui e digo que boa parte da credibilidade do partido se foi pelo discurso mentiroso, é isso que eu digo, é por causa desses discursos, porque eu fui levado para as ruas quando era menino para protestar contra a globalização e de verdade a gente não sabia o que era globalização. Concedo com muita honra a palavra ao senador Cristóvão. Eu estava aqui na espera do momento que o senhor quisesse, se quiser agora tudo bem. Eu quero primeiro dizer que eu me dediquei aqui, senador Dário, há um tempo a analisar as atas dos debates aqui dentro, antes da aprovação da Lei Áurea. Publiquei o livro, 10 dias de maio. Foi longe. 10 dias de maio, de 1888. Foram 10 dias só. E ali havia muitos que diziam que isso ia destruir a economia brasileira, a abolição da escravatura. Porque os escravos iam embora e a lavoura ficaria abandonada. Muitos dos que eram contra, quer dizer. Eu vi o discurso durante o debate sobre o Plano Real aqui, dizer que o Brasil seria destruído com aquelas regras que pareciam de fato esotéricas, de você ter duas moedas ao mesmo tempo, uma que não variava de preço, a outra que se desvalorizava. E isso é um perigo para o entendimento da população. Isso está valendo no caso do notório saber. É crime deixar uma sala de aula sem aula de matemática, de física, de química, de biologia, de português, por falta de professor. É um crime. E nós cometemos esse crime diariamente. Faltam, incluindo o ensino fundamental e médio, 400 mil professores. As crianças vão para casa. E tem professores ou profissionais capazes de dar aula. Um bom jornalista, claro que pode dar um curso de português, mas não igual a um licenciado. Provavelmente não, mas se não tiver o licenciado. E aí, eu quero lembrar que eu subi nessa tribuna, muitas vezes, para defender o programa Mais Médicos. E o que é que diziam contra Mais Médicos? Que eles não tinham o diploma brasileiro de médico. Ou seja, era um notório saber. E eu dizia, eu prefiro esses médicos formados no exterior do que deixar esse povo doente sem médico. E a senadora que o senhor se refere, eu não sei qual foi que falou aqui contra, provavelmente defendeu mais médicos. Muito provavelmente defendeu que um médico, sem ter o diploma brasileiro, pudesse atender um doente brasileiro. E estava certo ela. Tanto que deu certo. O Mais Médico é um sucesso. Viajem por aí, vocês vão ver como o povo está contente que haja esses médicos de fora atendendo a eles que não tinham ninguém. Isso vale para uma criança na hora de ter um bom jornalista dando aula de português. Imagine outro caso. Jovens que emigraram, ficaram 10 anos nos Estados Unidos, aprenderam inglês, voltam para cá e estão desempregados. Por que não põe para dar aula? Aí você, mas não é igual a um licenciado. Não, não é. Mas é melhor do que nenhum. E às vezes é melhor do que o licenciado, hein? Por que não, gente? E tem gente que é contra isso. Não faz sentido. Mas nós entramos num tempo que não precisa fazer sentido para tomar posição. Isso é que é um absurdo. As posições são tomadas com base em narrativas, com base em discursos, com base em raivas e não com base no que é que mais interessa à população, às crianças e ao Brasil. Então, essa ideia do notório saber, eu faço a mesma comparação com a média, faço com outro, com a reforma agrária. A reforma agrária é pegar trabalhadores sem terras e colocar em terras sem trabalhadores, que um latifundiário deixa ali cercado. Uma sala de aula sem professor é um latifúndio ocioso,
É um latifúndio improdutivo uma sala de aula sem professor. Tem que fazer a reforma agrária, entre aspas, da educação. Colocar trabalhadores preparados, doutores em biologia, aposentados, engenheiros que têm tempo livre para dar aula. Por que não? Porque os sindicatos não estão querendo. E, ao não querer isso, não estão a serviço da educação. Tem que ter, sim. Eu até admito, e coloquei uma emenda, uma definição para notório saber. Notório saber não pode ser o primo do diretor da escola. Isso é um critério. Deixa os alunos decidirem, depois de 2, 3 aulas, se querem ou não. Deixa os alunos terem direito de destituir o professor de notório saber, que chega lá e vai dar aula. Eu acho que é uma estupidez e uma posição anti-Brasil, anti-futuro, reclamar desse item da proposta. Mas eu quero falar também um pouco dos juros. Todo mundo fala dos juros, quer baixar juros, quer subir juros. Gente, eu não sei qual é a taxa de juros certa. Eu não tenho as informações suficientes. Para isso tem um conselho chamado Copom. Eu posso dizer, esses caras são desonestos, esses caras não são certos, são incompetentes, mas eu não tenho conhecimento disso. Agora, com base nas informações, que levam em conta o juro na Rússia, que levam em conta a desvalorização da moeda na Inglaterra, que levam em conta muitas variáveis, é que se chega a uma taxa. E eu não sei qual é a taxa certa, mas eu sei que essa taxa deve levar em conta 3 fatos que fazem com que, no Brasil, ela seja alta, independente da vontade. Primeiro é a inflação. As pessoas falam 14,5%. Não é. Você tem que descontar disso a inflação. A taxa de juros é 14,5%, menos, chegou a 10% a inflação, então era 4,5%. Porque ninguém empresta para receber, no dia que recebe, menos do que valia. A inflação no Brasil não só ela é alta, ela tende a ser alta. O Copom, esse conselho, ele leva em conta a inflação esperada nos próximos meses, para dizer qual é a taxa de juros que vai permitir a uma pessoa que tem dinheiro emprestar, senão ela não empresta. Sobretudo na globalização, que pode mandar para o exterior. Aí diz, mas lá no exterior toda a taxa de juros é mais baixa, porque não tem inflação. A inflação é 1%, 0 até. Segundo, depois da inflação, o tamanho da dívida. Um país que não tem dívida, é fácil de ter taxa de juros baixa. Isso vale para cada pessoa. Uma pessoa que não tem nenhuma dúvida, ele escolhe o banco que lhe cobre o menor juros. Mas você vai se endividando, aí você tem que ir para o agiota. Nós estamos recorrendo a agiotas por cada dívida alta. Aí alguns dizem, mas o Brasil tem dívida menor do que outros países. Aí vem o terceiro item, a credibilidade. E nós, brasileiros, o Brasil, nós não temos credibilidade financeira. Nós não temos credibilidade pela própria dívida, pela inflação, mas por outra coisa. Nós temos na nossa história exemplos de calotes. O Brasil já deu calotes. Não faz 20 anos, foram 2, se eu não me engano. O Sarney deu um calote, teve outro calote. Isso fica na história dos investidores. O senhor emprestaria alguém a quem o senhor já emprestou e não lhe pagou? Não. A não ser que seja um juro muito alto. Porque aí você diz, eu vou pegar um juro muito alto, porque em um mês eu já pego o meu dinheiro e me livro desse cara. É isso que o Brasil está sendo. O que vier depois é lucro. O que vier depois é lucro. É isso, pega muito alto, porque aí já ganhou alguma coisa. É isso que estamos sendo nós. Só tem um jeito de baixar juros consistentemente. Lembre que a presidente Dilma baixou, mandou o presidente do Banco Central baixar. E o que é que houve? Pouco depois teve que subir. Por causa desses 3 fatores, a inflação, a história de inflação, o tamanho da dívida e a história de calotes, de baixa credibilidade. Então, eu acho que se a gente não baixar a taxa de juros, a economia não volta a crescer. Mas se não enfrentar a dívida,
Se não enfrentar a inflação, não retomamos a credibilidade e aí a taxa de juros não cai, porque por decreto ela volta a subir rapidamente. É isso que eu queria dizer sobre o assunto da taxa de juros. E daí essa ideia da PEC do teto. É uma maneira de controlar a inflação, porque se você não gasta, desaparece uma pressão inflacionária, é dizer para todo mundo que, olhe, nos próximos 20 anos está na Constituição, não é uma lei. Por isso que é Constituição, porque se for lei, a gente junta aqui 41 e pronto, muda. Agora não. Constituição vai demorar. Precisa disso para dar credibilidade. E, finalmente, o fato de reajustar só pela inflação, para que suba um pouquinho quando a economia voltar a crescer, é para dizer, olha aqui, a gente vai começar a pagar dívida para poder retomar a credibilidade. Como qualquer pessoa que está com o nome sujo, para retomar a credibilidade, tem que pagar dívida. Você não retoma a credibilidade só rolando a dívida, nunca. Rolando a dívida, você fica em dia, não vai preso, não entra, Serasa que chama, não entra nesse sistema de endividado. Ninguém diz que você está sendo, não está pagando, mas ninguém diz que você é bom pagador. Tem uma diferença entre ser devedor, depois que venceu o prazo, de ser bom pagador, que é quem paga, e de ser um mau pagador sem estar ainda inadimplente. É o que rola dívida. Não é pagador, é rolador. O Brasil é um rolador hoje, um rolador de dívida. Aí tem que começar a pagar. Aí tem gente que diz, não, vamos deixar de pagar. Como o senhor lembrou, eu pergunto o que fazer. Tem uma solução, vamos estatizar os bancos? Não funciona mais isso. Seria um desastre para o Brasil. A gente caminharia para uma Coreia do Norte, estatizando o banco. A França fez isso num regime democrático, mas por pouco tempo. Pôs ordem e voltou. Nós não teríamos condições de pôr ordem nisso. Qual é a outra? Não pagamos a dívida. Aí outro calote. Em 30 anos, 3 calotes. Ninguém mais vai emprestar ao Brasil. Os empresários não vão mais respeitar o Brasil. Fazer uma revolução socialista... Os países socialistas têm sido os mais responsáveis com as finanças. Sabia disso? Se você olhar a história por aí, país socialista, a inflação não existia. A inflação é uma característica de países capitalistas, mal administrados, mal gerenciados. Mas os socialistas, não. Cuba, eu não sei agora, com essas crises todas, mas Cuba passou 50 anos com a moeda valendo mesmo. Eu não sei se sabe, mas desde a Revolução Cubana até... A última vez que eu estive lá, acho que no ano 2000, a passagem de ônibus valia o mesmo preço. E não era por causa de subsídio, não, é porque havia uma estabilidade. Eu morei num paísinho, 2 anos, um paísinho pequeno da América Central, chamado Honduras. Não é só socialista, nem é socialista. Um país pequeno. Não tinha inflação. A moeda era 2, chamava-se lempira, aí lá não muda. Esse negócio de mudar o nome de moeda é uma característica brasileira. Raros países mudam. 2 lempiras. $1, por décadas. Essa ideia de que o dólar vai subindo, tem alguns países outros, alguns até pior. A Venezuela hoje está muito pior que o Brasil. A gente ia chegar lá, a gente estava caminhando para aquilo. Mas é uma característica muito latino-americana do desenvolvimentismo irresponsável e do Brasil especialmente. É uma história de décadas nossa, décadas, que nós conseguimos barrar em 94 com o Plano Real. Perdemos o controle nos últimos anos. E aí eu quero concluir, desculpe, o meu querido senador está falando tanto, eu quero concluir dizendo que eu estou favorável a essa PEC do teto, mas eu tenho medo. É que a gente não desligue os gatilhos, aqui está o teto, mas aqui estão os gastos. Eu temo que a gente não desligue os gatilhos que pressionam isso aqui para ir subindo. Se eles forem subindo, um dia arrebenta. E aí a gente vai ter uma crise constitucional, porque para pôr ordem vai ter que mudar a Constituição, ou rasgar a Constituição, que é pior ainda. Por isso, tem que vir junto com o teto a reforma da Previdência, desarmar alguns gatilhos.
Eu quero até dizer que ontem eu conversei com o senador Renan que a gente deveria fazer um gesto, nós senadores. Dizer que durante o período da PEC do teto, nós não vamos aumentar nossos salários de senadores aqui. Mas não aumentar nem pela inflação. Por que a gente não faz esse gesto? Congelemos nossos salários, já é bom, já é um bom salário. Seria um gesto para o Brasil. Meter dentro dessa PEC uma emenda que diga... E aí não é só senador, o teto, todos que ganham teto, no judiciário, no legislativo, no executivo eu acho que não tem teto, não chega lá, é menor, nós não vamos querer reajuste nem mesmo pela inflação. É uma ideia que eu falei ontem com o senador Renan. Eu acho que, em vez da gente ficar catando para cada um da gente assinar, eu acho que o presidente do Senado devia liderar isso, ele próprio, daria mais força e daria melhor simbolismo diante do Brasil. A presidência do Senado defende que o teto salarial do Brasil não subirá, nem mesmo pela inflação. Talvez isso ajude a trazer credibilidade. E, ao trazer credibilidade, ajuda a baixar os juros. E, ao baixar os juros, melhora o crescimento. E aí melhora a pior das tragédias brasileiras hoje, que se chama desemprego. Desemprego, que é a grande, maior tragédia. 22 milhões, ou estão no desemprego procurando emprego, ou estão no desemprego sem nem mais procurar emprego. Então, senador Medeiros, desculpe eu ter tomado tanto tempo do seu tempo, mas é isso que eu queria dizer, sobre juros e sobre notório saber. Eu creio que é preciso, sim, não deixar crianças sem aula. Isso é uma tragédia e um crime. E procurar os melhores que sejam capazes de serem professores. Os melhores é um bom matemático com licenciatura. Depois desse, se não tem, porque se tivesse não estava com vaga, é um bom matemático, mesmo sem licenciatura. Depois, até quem não é matemático, como o seu sogro, que o senhor estava falando, que pode ser alguém, é sogro, não é? Que o senhor falou, que pode ter uma capacidade. Como eu estava dizendo, senador, os mais médicos. Subi muito aqui para defender os mais médicos. E o que é que diziam os que eram contra? Que não tinham diploma brasileiro. Eu digo, eu prefiro um mais médico sem diploma brasileiro do que nenhum médico. Isso vale também para a sala de aula. Eu prefiro um professor do que nenhum professor. É um crime não ter um professor. É lamentável que seja sem licenciatura. Mas entre lamentável e crime, eu fico com o lamentável. Muito bem. A senhora pediu uma parte, senadora Liz. Queria, sim, estava aqui ouvindo o senador Cristóvão falar sobre a questão dos juros da economia. Eu não podia, senador Cristóvão, deixar de fazer uma observação. Na realidade, o que nós estamos tendo no Brasil é um aumento da taxa real de juros. É um aumento da taxa real. Por quê? O que é a Selic? É a inflação mais a taxa de juros. A partir do momento em que a inflação cai, se eu não mexer com a taxa de juros, se eu não baixar a taxa de juros, o meu juro real aumenta, o que é uma perversidade para uma economia depressiva como a nossa. Então, não estou falando da taxa nominal, é da taxa real. O Banco Central não está diminuindo o juro, o Banco Central está aumentando o juro. Esse é o problema. E, ao aumentar o juro numa economia em depressão, coloca essa economia mais depressiva. Porque o que nós estamos dizendo? A taxa de juros não é, hoje, um instrumento para debelar a inflação, porque a inflação que nós estamos tendo não é uma inflação de demanda, que as pessoas estão consumindo muito, estão comprando muito. Nós tivemos, por um erro feito em 2015, isso nós reconhecemos aqui, que foi os preços administrados serem de uma hora para outra reajustados, gasolina, energia, etc. Então, veio uma carga muito forte disso e também os preços das nossas commodities. É isso, câmbio, isso tudo ajudou para a inflação. E nós estávamos dando o remédio errado, aumentando a taxa de juros para dizer o seguinte, nós temos que dar segurança para o capital que venha para cá. O problema é que o capital que vem para cá com uma taxa de juros estratosférica como essa, não vem para a produção, não vem para investimento. Aliás, o que está vindo
vindo agora, e está vindo capital, não é para investimentos novos, senador Cristóvão, é para comprar ativos. Compra de ativos não coloca recurso em circulação, você só passa a propriedade. Então, é muito preocupante. Por isso, por que eu sou tão crítica a isso? Porque eu até achei, nós tivemos na reunião da CAI o presidente do Banco Central, o doutor Ilan, e ele disse que estavam estudando, vendo, achava que já podia decrescer a taxa de juros. Eu, sinceramente, eu esperava no mínimo meio ponto, ou 1 ponto percentual. Tanto que, para mim, essa entrevista do Luiz Carlos Mendonça de Barros, hoje, no Estadão, ela é muito significativa, quando ele diz que o Banco Central se acovardou. E ele diz o seguinte, a inflação dos últimos 4 meses está em 4%, e o Banco Central insiste em pegar a inflação dos últimos 12, que não é uma inflação de demanda. Então, numa economia doente, nós estamos dando um remédio que vai matar o paciente. E vamos, com a PEC dos gastos, retirar dinheiro de circulação do Estado. Então, veja só a perversidade. O privado não está pondo dinheiro, porque não tem, está com medo. Não está fazendo investimento. Temos desemprego, as pessoas não estão consumindo. Os serviços estão caindo. Quem é que vai pôr dinheiro na economia? Para a economia reagir. E aí o Banco Central faz um corte tacanho desse, serve a quê esse 0,25 ponto percentual? Então, essa é a nossa preocupação. Nós tínhamos que ter mais ousadia, pelo menos na política monetária. Permite ainda, senadora, esse debate é bom. Veja bem, o Mendonça de Barros disse que o Banco Central se acovardou. Então, o Mendonça de Barros sabe o tamanho do leão que está ameaçando a pessoa que se acovarda. Eu não sei. Não sei. Eu não tenho ideia se a taxa de juros certa é 14,5, 14 ou 15. Não tem informações. Por isso precisa de um conselho sério que a gente respeite. Agora, veja bem, a relação da taxa de juros com a inflação é um ponto. A senhora tem razão, a inflação está caindo. Mas tem 3 outros aspectos. Primeiro, é a inflação na frente. A gente não sabe qual é a inflação na frente. Eu não sei. A gente estuda, analisa, mas não tem certeza. Uma economia em queda não projeta inflação de demanda. Não, tem inflação, não é de demanda, tem inflação, porque aí a taxa de juros não é só por causa da demanda, não é só para frear a demanda, deixa eu dizer. Então, veja bem, leva em conta. Mas tem os outros 2 fatores que eu falei aqui há pouco, que é o fator da dívida, o tamanho da dívida. Porque o juro não é só para frear a demanda, é para atrair capital. E hoje a senhora tem razão, é só para rolar dívida. Isso é que é lamentável. O dinheiro que está entrando é para rolar dívida. Acontece que, se não rolar dívida, nós entramos no calote. E é um desastre completo. Então, precisa rolar dívida. Como qualquer devedor grande e sem credibilidade, que é outro ponto, tem que ir ao agiota. Essa taxa de juros é de agiota. Mas nós somos clientes de agiotas. Não, ela que aumenta a nossa dívida. A nossa dívida é aumentada pela taxa de juros. É a despesa maior do orçamento hoje. Estou de acordo. Ela aumenta no papel. Se nós baixássemos 1 ponto percentual, nós já cairíamos 8 bilhões em despesa. Se a gente baixasse 1%, poderia ser que não tivesse esses quantos bilhões, a senhora disse? 8 bilhões, 8 bilhões, podia que já ia ser muito importante. Veja como é fácil na narrativa. Podia ser que caísse 8, mas esses 8 não viriam para a gente cobrir o que tem que pagar hoje. Não, deixaria de colocar mais dinheiro na dívida, deixaria de aumentar a dívida. Não tem como deixar nós vamos cortar de saúde e educação para não cortar a taxa de juros, senador. Senadora, não sei. É uma loucura isso que nós estamos fazendo. Não, senadora, a senhora já colocou uma outra variável, que é da educação e da saúde. Pode ser de outro lugar. Mas vamos voltar. A PEC 241 é isso, é para preservar pagamento de juros e serviço da dívida. Mas não diz que é da educação e da saúde. Não diz. Vai ser da onde? Da agricultura, da ciência e tecnologia, da assistência social, que vai ser a escolha de Sofia. Quem é que eu vou matar? Não, mas isso acontece. Imagine uma pessoa, que eu até ia falar sobre isso. Mas eu preferia matar no sistema financeiro, Não, senadora, vamos tentar real. Imagine uma pessoa que tem a dívida para pagar o seu carro e paga a mensalidade da escola. Aí ele não tem dinheiro para pagar a prestação do carro. Tem algumas alternativas. Algumas, e essa eu serei contra, eu vou pagar a mensalidade do meu carro e vou tirar o menino dessa escola boa e colocar numa escola ruim. Essa é uma alternativa, não defendo. Tem uma outra. Eu não pago a dívida e aí perde o carro. E não tem como levar o menino para a escola. O Brasil está nessa situação hoje. Tem uma terceira. Eu vou
vender esse carro, diminuo, pego um piorzinho e baixo um pouquinho a qualidade da escola. Baixa um pouquinho. Para ficar com o carrinho, que precisa para levar o menino, e para ter uma escola razoável. A gente vai ter que fazer a escolha de Sofia, senadora. Não tem jeito. Agora, quero retomar outro ponto ainda, porque é aritmética. Essa ideia de que baixando 1% diminui se você conseguir esses 8 para pagar o que vence esse mês. E não consegue. Quem deve muito cai no agiota. O Brasil caiu na agiotagem. E eu não posso prender os agiotas. Eu não posso dizer que não preciso dos agiotas, porque precisa para pagar a mensalidade do carrinho lá. Então, quanto é, eu não sei. Aí eu respeito se a senhora diz que sabe quanto é esse Mendonça de Barros, mas eu não sei o tamanho do leão. Se eu não sei o tamanho do leão, eu não sei se o Banco Central se acovardou ou não. Quando a presidente Dilma baixou, a senhora mesmo reconhece que foi um erro. Não, de baixar não, eu reconheço que aumentar foi um erro. Que nós não tínhamos força política para segurar. E ela cometeu esse erro por quê? De aumentar, porque nós não tivemos força política. Então, mas não temos hoje. Não. E agora tem, só porque mudou Dilma e veio o Temer. Ué, não disseram que nós íamos ter mais possibilidades? O que o Temer falou? O que vocês falaram aqui quando tiraram a presidenta Dilma? Que nós íamos ter uma crise de confiança. E essa crise de confiança ia possibilitar a gente colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico. E onde é que está? Aí o Banco Central não consegue enfrentar o sistema financeiro e baixa 0,25%. Eu vou dizer onde está, mas a senhora não quer fazer. Usa dessa confiança que está tendo, então. A confiança não vem da cara do Temer, até porque eu não votei nele. Quem votou nele é quem votou na Dilma. A confiança virá... Não, quem votou e quem impôs o Temer lá não foi a Dilma agora. Quem foi o Congresso. Vossa Excelência ajudou, desculpa, senador Cristóvão. Quando votaram o Temer, foi cometendo uma mentira para o povo. Olha, esse Temer, a gente diz que é vice, mas ele não é vice. Ele está aqui só para trazer o voto do PMDB. Não, ele é vice. Só que ele não tem o direito de mudar o programa que foi eleito nas urnas. O programa que foi eleito nas urnas não é a PEC 241. Mas eu não vim aqui defender o Temer. Eu quero dizer o seguinte, essa credibilidade não vem da cara do Temer. A cara do Temer é a cara da Dilma, gente. Ficaram 10 anos juntos. E mudaram por quê, então? Não era para dar credibilidade? Por que vocês mudaram? Por que vocês fizeram o impeachment? Pela PEC do teto, que a senhora não quer votar. Pela PEC do teto? Porque sem isso não volta a credibilidade. Então tá bem. Então eu queria que vocês disputassem uma eleição com a PEC do teto. Vai perder. Eu adoraria. Claro que vai perder, porque a população não quer abrir mão dos direitos que conquistou. Eu vou perder. Eu não estou aqui para mentir para a população, senador Cristóvão. Não pode. Vou falar a verdade. Não pode aprovar uma PEC do teto 241. Desculpe. Ela contraria a Constituição de 88. Mas não vai se mudar a Constituição? Mas não, mas eu quero pegar, é uma coisa que me toca muito. Nós não temos a legitimidade constituinte para mudar. Não sei, desculpe, não tem. Não temos a legitimidade constituinte, não. Como não? Vamos fazer uma alteração. Mas, senadora, desde que a senhora está aqui, a senhora já votou em quantas reformas da Constituição? Em emendas, que eu vou lhe dizer que não acho que são relevantes como essa, que mexe na essência a senhora não tinha do Estado do bem-estar social brasileiro. E a senhora não tinha legitimidade quando votou nas reformas e reformas? Eu sou contra as mudanças constitucionais do jeito que elas são feitas aqui. Muito bem, é um direito. Mas se são pontuais, mas é um direito. Agora, nós estamos mexendo na essência do Estado de bem-estar social. Tudo isso a senhora tem direito. Agora tem uma palavra que não tem direito. Isso aqui é mentira. Olha, mentira é dizer que a gente pode continuar fazendo porto, estrada, escola, saneamento e tudo. Não pode. Vai ter que fazer escolhas. A senhora diz como se escolha fosse uma coisa errada. Isso aqui existe, esses 81, para fazer escolhas. Agora, nós nos acostumamos no Brasil que não tem que fazer escolha. A gente promete aumentar o salário dos juízes, dos professores, fazer escola, fazer saneamento, fazer estrada, dar 250 bilhões de isenção fiscal a empresário para vender carro, como se o dinheiro fosse fácil. Caímos na realidade. Nós podíamos começar a mudar por aí. Por exemplo, essa eu acho uma boa discussão. Nós vamos ter agora, até conversei com Vossa Excelência, audiência pública na CAI na terça-feira, e uma das questões é progressividade tributária e também a discussão sobre todos esses benefícios. Agora, eu pergunto, nós temos correlação de forças aqui? O primeiro lobby que se forma aqui é de empresário para não deixar isso acontecer. Agora, contra aposentado, como o aposentado não faz lobby nessa casa, o aposentado que ganha um salário mínimo, como estudante de escola pública de segundo grau não consegue fazer lobby nessa casa, é onde nós vamos cortar. Veja o problema da verdade, não. É capaz de não termos força. Se não tivermos força, é porque a gente não merece pegar o dinheiro. Tem que acabar com isso, que como a gente não tem força, a gente pega um pouquinho para a gente e dá para os outros também. Está na hora da gente querer saber. O
Brasil quer ou não investir em educação. Mas se quer, tem que ter coragem de dizer onde não vai investir. Mas não pode tirar da Previdência para investir em educação, não pode tirar da agricultura, da ciência e tecnologia. De algum lugar. O que vai acontecer? A senhora está dizendo que não dá para tirar de nenhum lugar? Não, das despesas, hoje eu queria saber de onde nós vamos tirar. Eu vou lhe mostrar. Aliás, veja o... Não tem nada para o andar Senador, de cima. ela quer dizer que vai tirar da educação da Previdência, não cabra discurso. Vocês não vão retirar dos ricos. O que é que está vindo de reforma aqui para retirar dos ricos? Me diga. Vai mexer na tributação? Não vai mexer na tributação. Se não fizer isso, como aliás Fernando Henrique Cardoso propôs aqui um projeto, é porque não tem força. A gente vai enganar o povo, vai dizer, olha, vocês não estão tendo força, venham para a rua, eu vou brigar. Agora, não diga que não tem dinheiro para educação, não, porque eu fui o relator de uma comissão liderada pela senadora Ângela, em que eu mostrei que dá para multiplicar por muito. Agora, garanto que as pessoas não vão querer aprovar aquilo que eu fiz. Estou de acordo com a senhora. A gente pode não ter força. É capaz de a regra do teto sacrificar o povo. Se o povo não se mobilizar. Vai se a senhora, pode ser, mas se não for isso, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mentir. Sabe como é mentir? Olha aqui, a gente aumenta o salário de 100 para 120, mas só vale 100. Quando você for no mercado, você dá os 120, mas só leva no valor de 100. Tem que acabar com essa mentira. Aliás, a senhora usou a palavra certa. É preciso uma coisa nesse país: acabar com a mentira na política. Quer acabar com o PT? Mas não dá. Acabar com a mentira é tão importante. A Vossa Excelência tem um espírito fascista e autoritário, que é acabar com um partido político. Eu não posso respeitar o que Vossa Excelência fala dessa tribuna e nem que Vossa Excelência falou nesse plenário hoje. A senhora não respeita posição nenhuma que seja contrária ao que a senhora pensa. Eu disse o seguinte... Não respeito posições fascistas. Eu disse o seguinte... Eu respeito a direita, respeito posições fascistas, não. O que acontece acabar com o outro, mentem. Acabar com o outro não é posição política digna. Porque mentem. Acabar com os outros não é posição política digna. Não é acabando com os outros que nós vamos avançar, senador. Eu não dei a palavra para a senhora. O lance é o seguinte, sabe o que acontece? Só um minuto para concluir. Sabe o que acontece? Autoritário, senadora Gleice, é quando vocês estavam no governo, passaram o tempo inteiro no governo, a senhora estava do lado da presidente Dilma, a senhora era uma das mulheres mais poderosas do país. Eu nunca vi um discurso da senadora Gleice sobre juro. Quem falava de juro era José de Alencar, meu Deus do céu. A senadora Gleice estava ali no ouvido da presidente, ela podia mudar essa situação. Não falou. Mas agora é o Temer que está no poder. Não, em 2012, 7,25%. Nada presta. Nada presta. Nada presta. Nada presta. A reforma da educação não pode. E esse discurso da PEC 241, tudo que nós temos dito, duas coisas que não entram nesse daí, é a educação e a saúde. Mas a senhora, toda vez que sobe aqui, a senhora quer torcer o discurso para dizer, sabe o quê? Para dizer para o povo brasileiro, vão acabar com dinheiro para a saúde e para a educação. Gente, desculpe eu falar isso, não é autoritarismo, senadora Gleice, mas é por mentir tanto que vocês estão perdendo a credibilidade. Vocês vão ter que aumentar a taxa de juros para alguém ir para o PT. Por quê? Porque mente demais. Perderam a credibilidade, jogaram no mato 4 anos de poder. Aí pode me chamar de fascista, de golpista, todas essas inflamações que vocês jogam pra gente. Todos esses istas aí. Mas não cola. Não cola porque quem jogou no mato, vocês foram o Eduardo Cunha da política. Vocês jogaram no mato. Eduardo Cunha ia ser presidente do Brasil. Jogou no mato. Por ele só. Alguém derrubou o Eduardo? Não, Eduardo se derrubou. Quem derrubou o presidente Dilma? O próprio PT, meu Deus do céu. O acordo, todo mundo sabe, era para a presidente Dilma ficar 4 anos lá, só esquentar a cadeira. Ela não entendeu. Resolveu ficar 8. Começou a briga lá dentro. Eles se arrebentaram sozinhos, o grupo de um lado, eu não sei se a senhora estava no grupo de Dilma ou no grupo de Lula, mas sei que eles se dividiram. Casa dividida não se sustenta. E agora a culpa é minha. Eu que sou fascista. Passaram 13 anos, não deram um título de reforma agrária. Agora quer encher a esplanada aqui com sem terra de dizer que algum... Não fizeram reforma agrária. O último título foi Fernando Henrique que fez. Então, não deu título, deu agora no apagar das luzes. No apagar das luzes, no seu governo, o Joia Rainha até preso foi. Então não fizeram na economia, não, eu estou falando a verdade. Isso aí são os sem terras quem dizem. Não fez,
Agora, no apagar das luzes, o maior problema desse país se chama regularização fundiária. Se eu for no Piauí, está lá o maior lastro de regularização fundiária. No Pará, no Mato Grosso, em tudo que é lugar. Aí vem aqui querer culpar os outros, dizer que nós derrubamos o governo. Caiu por si só. Muito obrigado, senador.